Os americanos têm uma cultura que eu admiro muito. Eu não gosto muito da cultura americana ocidental em determinados aspectos de valores que nós temos aqui no Brasil, que na América não tem. Mas, de qualquer maneira, existem alguns valores que eu admiro muito, né? O primeiro deles é o patriotismo, e é um patriotismo independente da política. O americano ama a América. Se você chegar na América e começar a falar mal da abstração, do país, do Estado, América, é capaz de se apanhar, né? Porque tem gente que tem um orgulho tão grande sobre o país dele, a cultura deles, que estende a bandeira lá todos os dias de manhã e vive esse patriotismo. Isso é ensinado dentro das escolas, inclusive. As escolas ensinam as crianças a ter o patriotismo, a amar o país deles. Eu acho que nós deveríamos fazer isso aqui no Brasil, né? Independente da política e das escolhas que a população faça dentro da política. Somos nós que pagamos o preço quando alguém erra, e somos nós que ganhamos as recompensas ao longo prazo quando a gente acerta na política. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou até ensinar para o meu filho, esse país, diretrizes da nossa sociedade, da nossa cultura, amar o nosso povo antes de qualquer coisa, né? Nós somos parte desse povo, independente de quem esteja no poder ou não. Requisito mínimo para se discutir política ou para se discutir qualquer outra coisa dentro da nossa sociedade é amar o país. Se você não gosta do país, o que você está fazendo aqui? O que você está opinando, né? Se você não gosta do brasileiro, não gosta da nossa cultura, não gosta da nossa música, não gosta da nossa sociedade nem nada, se manda. Eu acho que tenta ver qual é o país do mundo que vai te escolher como cidadão, né, para você viver legalmente e ter uma vida melhor dentro dos padrões que você acha que deveriam ser para você. Se você não tem condição para isso, já fez a sua pesquisa, já viu que todos os países do mundo estão negando o visto para você de como cidadão e tal, você tem que se conformar em estar aqui mesmo, né? E se você tem que se conformar, baixa um pouco a tua bola e começa a ver o positivo do nosso povo, né? Somos nós mesmos que pagamos o preço pelas escolhas certas e erradas que nós fazemos. Uma coisa é a gente entender os movimentos políticos e sociais, a sua evolução histórica, o seu contexto dentro do que é possível da produção da lei que nós temos, né? Dentro do militar a gente não tinha direitos civis. Se alguém falasse alguma coisa, perigava sumir do mapa, não é isso? Se alguém lutasse contra, era torturado e morto, os direitos eram outros. Hoje, com a nossa Constituição de 88 e com a evolução dessa Constituição ao longo de todos esses anos, os nossos movimentos estão amadurecendo assim, muito rapidamente com as liberdades civis que nós temos. Eles estão sendo tocados nesse sentido, né? Valores estão sendo revistos e redirecionados, porque a nossa sociedade está mudando também, né? E antes de criticar um movimento A, B ou C, que ele tenha feito certo ou errado, estou falando de brasileiros que vivem no Brasil, que votam no Brasil, que pagam o preço tanto quanto a gente, quando nós acertamos e erramos nas nossas decisões. Mas esse país é pré-requisito para dar opinião sobre qualquer coisa. Se não gosta, nem aparece, não vem, tá entendendo? Porque independente do Lula ou da Dilma ou de quem quer que esteja no poder, políticos vêm e vão. Eu sou do PT, sou filiado ao partido, eu faço campanha pelo partido e essa é a minha posição, sabe? Eu fico envergonhado quando eu vejo Erenices Guerra da vida filiadas ao partido e isso me envergonha e sinceramente, se eu tivesse um pouco mais de voz, eu expulsava ela do partido. Eu expulsava sumariamente ela do partido. Não pelo fato de estar provado que ela está certa ou errada. Não é pelo fato disso, não. É pelo fato dela envergonhar as pessoas como eu. Mas, de qualquer maneira, a gente vê isso em todos os segmentos da política. Isso não é só no PT, não. A gente vê isso em todo lugar, né? Você pega o José Roberto Arruda, por exemplo, foi eleito 5 vezes pela oposição e, você vê lá ele com o dedinho dela. Tem a Ieda Crucius, que também tem a Verônica Serra, que saiu na Carta Capital, tem o próprio Serra, que em 2006 disse que não ia participar dessas eleições, e hoje está aí. Essas mazelas, elas existem em todos os partidos. Como a gente vai evoluir a partir daí é que interessa. A evolução da continuidade do partido,
da continuidade das ideias do partido, da continuidade do que é certo do partido, é que tem que continuar, entendeu? E eu estou com o Partido dos Trabalhadores exatamente pela ideia de idade dentro dele. Né? O Partido dos Trabalhadores é o único partido que se prontificou a representar as diversas minorias de brasileiros que participam de movimentos sociais. E é por isso que o PT vem crescendo, e cresceu de novo nessas eleições, e os outros partidos estão todos morrendo. O PT constrói, o PT agrega, sabe como é? O PT vence. Chegou uma hora que ele venceu o preconceito do Lula comedor de criancinhas, né, que dizia que ia tirar o apartamento da classe média para dar para os pobres, e aquela história toda, quando depois de 8 anos a gente vê que não é nada disso, era puro preconceito, e vocês estão recebendo os louros disso nos números da nossa economia, em que o mundo todo está em crise e a gente não está. O que eu fico contente com as decisões de hoje da população é exatamente essa maturidade na hora de votar. Né? Nós brasileiros tentamos com Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique teve o Collor de Mello, né? E depois o Sarney teve... Então, todas essas tentativas e erros que nós tivemos serviram para amadurecimento nosso. Né? Até o momento que a gente acertou, e a população felizmente está reconhecendo isso através da aprovação, tá nas urnas, e vai reconhecer isso no segundo turno. Agora, independente de qualquer coisa, de quem entre ou deixe de entrar, o que é importante é que nós vençamos esse preconceito contra o Brasil e contra a sociedade brasileira, e que nós consigamos entender a diferença entre não gostar de um político ou de um partido político e não gostar da população e da nossa sociedade em geral. Agora, políticos vêm e vão, cara. Daqui a 10 anos, entendeu? Ou eu, o burro, dono do burro,